Se você é um investidor conservador, eu tenho certeza que você tem o dinheiro investido na poupança. E eu não estou falando de 10 mil reais, não, eu estou falando de 1 milhão de reais. Talvez você tenha acumulado esse recurso por 20, 30, 40 anos de muito trabalho e suor e está lá na poupança do Itaú, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e por aí vai. Se esse é o seu caso, continue assistindo esse vídeo. De nenhuma forma eu quero te convencer a tirar esse dinheiro de lá. Afinal, quando nós falamos em tomar decisões financeiras diariamente, nós não estamos, nós não podemos só considerar a matemática, o racional de tomar essa decisão. Nós precisamos também levar em consideração as nossas expectativas, as nossas experiências e tudo aquilo que tange algo que é imensurável, né? Que está lá dentro de você, que você foi guardando ao longo dos anos, todas essas experiências, todas essas histórias e vivências. E agora tudo isso impacta na hora de você tomar a decisão de como você investe o seu dinheiro. O vídeo ele é prático, então eu vou comparar com você 1 milhão de reais investidos na poupança e em outros produtos, 4 ou 5 alternativas para que você ganhe um pouquinho mais, um pouquinho além do que está rendendo a poupança, ok? Então vem comigo, eu vou compartilhar a minha tela e aí nós começamos essa análise. Primeira parte, eu vou mostrar um gráfico comparativo e nós vamos responder primeiramente, será que realmente a poupança está rendendo menos que a inflação? Bom, o que nós ouvimos falar é que ela rende abaixo da inflação, que você está perdendo o seu poder de compra. Mas será que é isso mesmo? Vamos olhar primeiro isso. Num segundo momento, eu já vou fazer a simulação com você. E numa terceira parte, que é o final do vídeo, eu vou entrar aqui no aplicativo do Itaú e vou te mostrar alguns desses produtos que eu mencionei na simulação, ok? Então, vem comigo. Respondendo agora a seguinte questão: será que realmente a poupança ela está perdendo o poder de compra? Será que você investindo na poupança, você está perdendo o seu poder de compra? Será que está rendendo abaixo da inflação? Então, ó, eu estou aqui nesse site, no site da Mais Retorno, onde eu gosto de fazer análises, comparações, é um site muito completo e bacana. Então, eu selecionei a poupança, deixei aqui no último ano, tá bom? Deixei um ano, então 12 meses, ele vai puxar 12 meses para trás. Então, nós estamos em março de 26, ele vai puxar aqui em março de 2025. E eu vou colocar aqui o IPCA, a nossa inflação. E aí, nós vamos observar essa linha aqui, né, em roxa, é a poupança, e o IPCA é essa outra linha aqui. Gente, o que aconteceu? O que vem acontecendo nos últimos 2 anos? Deixa eu colocar 3 aqui para ver também. Ó, vou colocar nos últimos 3 anos. Então, nós estamos falando de 25, 24, 23. Nós viemos de uma pandemia e em 2023 a taxa de juros, a Selic, que eu vou inserir aqui agora, ela começou a subir. Subir, 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 subir. Com a taxa de juros muito alta, nós já estamos há 3 anos, né? Praticamente com uma taxa de juros ali acima de 2 dígitos, a poupança naturalmente ela vai render mais. E inclusive nesses últimos 3 anos, a poupança vem rendendo mais que a inflação. Então, quem está deixando o seu dinheiro lá na poupança, e ele rendeu mais que a inflação, né? Então, a gente está observando essa última linha rosa é a inflação nesse período. Mari, é sempre assim? Não, nós estamos vivendo um cenário muito padrão, né? Um cenário de taxa de juros muito alta e, consequentemente, né, a forma como a rentabilidade da poupança com o cálculo, né, da rentabilidade da poupança acontece, ela vai, né, performar também, mas respondendo à pergunta, nesses últimos 3 anos, a poupança, ela não perde, se você não perdeu o seu poder de compra, tá bom? Sua rentabilidade real aqui, vamos pegar no último ano. Quando a gente fala em rentabilidade real, você vai pegar esse 8% aqui, ó, 8 menos 3,68. Então, você ganhou 8,03 na poupança.
e a inflação foi de 3,68. Então, o seu ganho real foi de 4,35%. A sua rentabilidade real é aquilo que o que realmente meu patrimônio cresceu nesse último ano, 4%. Por quê? Porque os 3,68 foi a inflação. Então, isso foi incorporado, né? A cada ano que passa, a gente perde o nosso poder de compra. Agora, passando para outra questão com você, Mari, eu tô na poupança, eu não tenho confiança, não tenho uma pessoa de confiança, não tenho segurança em tirar esse dinheiro da poupança e investir em outro lugar. Tá? Eu vou te mostrar aqui, igual eu falei, vou fazer uma simulação e mostrar algumas opções, e claro que é isso que você tem que ir trabalhando, ir lendo, ir aos poucos pensando em como você pode melhorar e aumentar a rentabilidade do seu patrimônio. E aqui, gente, basicamente, aqui eu vou colocar o CDI, tá? Vai ser a mesma rentabilidade ali da Selic. A Selic é a nossa taxa de juros, o CDI é o certificado de depósito interbancário, que é a taxa negociada entre os bancos diariamente, e ela é 0,10 abaixo da taxa Selic. Então, aqui vocês podem ver, eu deixei no último ano, né? Ó, Selic e CDI é praticamente a mesma coisa, o CDI é 0,10 abaixo da Selic. Tá? Então, quando nós falamos qual que seria a sua rentabilidade real nesse último ano, aqui ó, no último ano, se a gente considerar que você aplicou em um CDB do Banco Itaú a 100% do CDI. Então, ele rendeu 14,69%. Tirando a inflação, para você ver qual foi realmente o seu ganho real, faça um menos o outro que aí você vai entender. Então, a gente está falando de 14,69 menos o 3,68, tá? No final das contas, é importante, né? Você já sai de 4,35, se você tivesse deixado na poupança, para 11% de ganho real, tá? De realmente você ver o seu patrimônio, né, crescer ali no ano, seus investimentos, 11% livre, tá? Desconsiderando esse efeito da inflação. Bom, sobre esse gráfico era isso, era só para te responder. Agora nós vamos pegar, por exemplo, os últimos 5 anos, ou um período ótimo aqui. Vamos pegar os últimos 5 anos para eu conseguir mostrar para vocês. Então, quando nós falamos em deixar, quando nós deixamos o dinheiro na poupança, a gente está perdendo o poder de compra, a gente está perdendo para a inflação. Isso também é verdade, a gente só tem que analisar o período, né? Então, aproximadamente aqui em 2000, aqui, ó. Aqui, a inflação, ó, quando nós pegamos 2020, 21, 22, 23, ó, a inflação, ela foi bem acima da poupança, ó. A inflação, uma época aqui, nessa época de 2022, vocês observem que a linha rosa está acima até da Selic. Vocês se recordam da taxa de juros a 2, 3%? Sim, foi nesse período aqui, lá de 2022 até 2023, que nós tivemos também uma taxa de juros muito baixa e uma inflação muito alta, porque foi reflexo de nós estarmos passando pela pandemia. Então, aqui, ó, gente, aqui se você deixou dinheiro na poupança, você praticamente não viu ele render nada, né? Se a Selic já estava muito baixo, o CDI, ó, imagina a poupança, olha aqui, muito, muito baixo. Então, nesse período, essa frase fez total sentido, tá? Só que como nós aí invertemos o cenário, nós saímos de uma Selic muito baixa para uma Selic muito alta, o cenário inverteu. E quem está ali com dinheiro na poupança nesses últimos anos, está pelo menos vendo o seu dinheiro render alguma coisa. Esse cenário, gente, continuará assim? Não, não é sustentável. O número de falências de empresas aumentando, então esse cenário, ele em algum momento ele vai voltar para o equilíbrio dele. Qual é o novo equilíbrio? E aí nós vamos ter que entender, porque aqui também não estava no equilíbrio. Aqui também não está no equilíbrio. Então, qual é o equilíbrio? Qual que é a taxa de juros ideal para que a economia ela flua, né? Para que todos os agentes da economia, nós, empresas e por aí, os envolvidos na economia, o que giram a economia,
qual seria o ideal para que a gente viva em um equilíbrio, em um fluxo, né? Que não pese nem para um lado nem para o outro. Bom, eu já me estendi demais aqui. Agora nós vamos fazer a simulação. A simulação eu vou considerar R$ 1 milhão investidos nos próximos 5 anos, tá? Aqui é uma calculadora, gente, do Valor Invest. Tem muita coisa disponível que dá para a gente tirar dúvidas, né? Já fazer isso de forma bem rápida e fácil. Não precisa ficar criando milhões de planilhas, né, mirabolantes para isso, tá bom? Tem muito conteúdo bom disponível. Então, aqui R$ 1 milhão investidos por um período aí de 5 anos eu vou considerar, tá bom? Aqui ele traz alguns parâmetros que vai resultar aqui, a gente vai ver a simulação agora. Então, vamos olhar, eu só vou zerar um aqui, o pré-fixado eu não quero olhar, não faz sentido. A inflação eu vou zerar também, porque não faz sentido, tá bom? Então, eu vou trazer aqui, isso aqui eu não vou precisar de inflação, eu só quero CDI. Quero mostrar para vocês o seguinte, a poupança tá aqui, ó. R$ 1 milhão em 5 anos, você chegaria a quase 1.490.000, 1.500.000, tá bom? A rentabilidade seria essa, e no final das contas você teria isso aqui, tá? Quais são as alternativas? Vamos olhar os cenários aqui, esses outros cenários. Você pode pegar o seu recurso e investir em um fundo de investimentos atrelado ao CDI, com liquidez diária, igual é a poupança. Bom, então vamos ver a simulação. Você pode pegar o seu dinheiro e investir em um fundo de investimentos atrelado ao CDI, que possui o resgate diário, tá bom? Quanto que você teria nesse mesmo período? Quase R$ 2 milhões. Aqui a rentabilidade bruta. No fundos de investimento no geral, nós temos taxas ali, aqui na calculadora ele considera 0,25 de taxa de administração. Em algumas corretoras de fundo de investimentos atrelados ao CDI de reserva imediata, eles dão o benefício de ter taxa zero, tá? Então, isso aqui pode ser que alguma corretora você consiga taxa zero aqui. Aqui é o valor do imposto de renda, e aqui nós temos, então, o valor líquido, ok? Bacana. Aí nós temos outra opção. Aqui já entrando em renda fixa. Renda fixa, LCA ou LCI, que são os isentos de imposto, tá? Tanto que o imposto tá zerado aqui, ó. Então, você vai chegar a quase 1.800.000, não tem imposto. Então, praticamente não tem taxa também. Então, você chegaria a essa rentabilidade um pouco acima da poupança. Um pouco acima do no fundo DI. Aí nós temos outra alternativa, você entrar lá no Tesouro Direto e comprar o Tesouro Selic. Mari, se eu fizer isso, é uma boa opção também, como vocês podem vendo, né? Eu comecei do menor para o melhor, para o maior, no caso. E aqui o Tesouro Selic você chegaria a R$ 2 milhões, teria um custo, que é o custo da taxa de custódia da B3. Você tem o imposto de renda. Tirando tudo isso, você ainda teria ali um valor bem maior do que essas outras opções que eu mencionei. A melhor delas nesse cenário aqui, gente, com essas taxas, esses custos que estão considerados nessa simulação, é o CDB 100% do CDI com resgate imediato. Aqui você chegaria também ao mesmo montante do Tesouro Selic, observe aqui, ó, 2 milhões, 2.627. Não tem custo, tá? Então, quando você investe no CDB 100% de CDI, não tem nenhum custo envolvido, nenhum custo de custódia. Você tem que pagar o IR, que seria o mesmo valor do Tesouro Selic, e aqui o valor líquido seria de 1.852.000. Então, a rentabilidade aqui chegaria a 85% do CDI. Essa é a melhor alternativa para você não deixar o seu dinheiro na poupança. Pode analisar todos esses outros aqui, mas esse aqui, neste caso, ele foi o vencedor. Então, essas são as alternativas, essas são as simulações que eu queria te passar. Então, perceba, fazia algum tempo que eu não fazia esse comparativo tão básico, né? Onde normalmente, nós deixamos a nossa reserva imediata, nós optamos por esses produtos com resgate imediato, diário ali,
para pagar aquelas contas extras que aparecem. Então, foi muito bacana refazer essa simulação aqui junto com vocês, porque realmente, às vezes no dia a dia a gente tem todas essas opções ali na plataforma, né? Mas qual realmente é a opção que vai gerar o melhor retorno para o cliente? Então, é algo tão básico, tão simples, mas que vai fazer uma diferença tão grande. Se você investe o seu dinheiro na poupança, pense em buscar mais conhecimento. Aqui eu estou falando de um banco que é um banco extremamente tradicional. E para fechar esse vídeo, eu vou fazer com você, eu vou entrar agora no Banco Itaú e eu vou te mostrar aqui, pronto. E agora chegando à fase final do vídeo, eu vou entrar no Banco Itaú e vou te mostrar essa opção. Eu cliquei aqui na página inicial no aplicativo do Itaú, girei aqui, investir. Vitrine de produtos. Aqui ele vai me trazer algumas opções, sempre quando tem essas primeiras opções mais fáceis aqui para a gente visualizar, que realmente são os produtos nos quais o banco quer captar dinheiro, ele precisa captar recursos para esse ativo aqui. Ele está sendo remunerado para isso, né, gente? Então, assim, você pula, desconsidera e vamos seguir aqui o básico do básico, arroz com feijão que dá certo. Vamos pegar aqui, ó, CDB, LCA, LCI, investir. E aqui ele já até traz, ó. Tem o CDBDI, ó, o primeiro aqui, ó. O vencimento é em 2031. Claro, tem o FGC, seguindo aquelas regras de 250 mil por CPF, tananana. Se você, por exemplo, usou o FGC, você tem que se... Usou o FGC por causa desses últimos acontecimentos, desses últimos bancos, né, que foram liquidados. Você tem que considerar que esse saldo de 250 mil ele vai se recompor e se tornar 250 mil de novo daqui a, acredito que 5 anos. Então, nesse tempo é 250 mil menos o recurso que foi utilizado, né? Que você recuperou devido, caso você tenha colocado dinheiro ali. Então, a primeira opção que aparece, aí você tem que se atentar ao seguinte: é um CDB, é DI, DI é de CDI, tá bom?